E aí, galera, vamos lá, como é que é? Vamos falar desse filme aí. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chapado Crítico, não é mesmo? Porra, mais de 1 milhão de inscritos, mais de 1 milhão, quem diria, não é mesmo? Então, pouco tempo, certo? Vocês já acordaram, não é mesmo? Para a realidade do que filmes devem ser, não é mesmo? E como eles devem ser avaliados. Então, aqui, certo, você vai ter a visão sempre imparcial, porque eu não tô tentando agradar ninguém. Eu não agrado nem a mim mesmo, a maioria das vezes. Hoje a gente vai falar sobre um dos melhores filmes, certo? Que saiu esse ano. Finalmente, a Marvel conseguiu se redimir um pouco, né, de toda essa lixeira que eles vêm produzindo, destruindo todas as propriedades intelectuais, né, mesmo, para fazer filme pro público que nem é deles, ou sei lá o que eles estão tentando fazer. Tudo é horrível, mas nesse filme, tanta coisa maneira nesse filme que eu vou falar que é até difícil ressaltar momentos específicos, porque esse filme é quase como se fosse uma carta de pedido de desculpa para todos os fãs, todo o público que botou a Marvel no mapa, certo? Ele também é uma carta de ódio à geração Z, porque não tem nada pra eles falar. Não tem romance nenhum, não tem mulherzice nenhuma desse filme, certo? E não tem nada que os jovens dizem hoje em dia, não é mesmo? Lacrante. Não, ele é só uma história irada, feito pra quem é fã dos filmes e também pra quem não é exatamente fã. Qualquer um pode gostar dessa comédia de ação bombástica, não é mesmo? E hoje, então, a gente vai falar, certo, do filme que já deu mais bilheteria sem estrear que o Flash, estreando, ficando 2 anos em cartaz, não é mesmo? Que é Deadpool e Wolverine. I'm the Wolverine. Galera, pode ir tranquilo no cinema. Aliás, você tem que ir no cinema. Mesmo se você assistir essa crítica antes de você ir no cinema, você tem que ir depois de ver a crítica. Mesmo se você tiver, vai de novo ver. Porque esse filme realmente merece ser visto no cinema, pra gente incentivar, não é mesmo, a produção de coisas maneiras que a gente quer ver. I waited a long time for this team up. Eu vou só falar um pouquinho, não é mesmo, sobre o filme aqui, antes de passar um pouco pela trama. Esse filme, além de ser irado, ele tá totalmente ciente de tudo que é falado na internet, de tudo que todo mundo reclama sobre o filme o tempo inteiro, de todos os boatos, todas as expectativas, né, mesmo cercando a Marvel, e ele brinca com isso o tempo inteiro. O maior exemplo é que o próprio Deadpool, no filme, ele vive um dilema moral, que pra mim é um dilema meio transcende um pouco o personagem. Como é que é? É meta, não é meta que fala, é meta... Não, não é meta, é quando você... Metalinguagem, né? Metalinguagem, isso, a metalinguagem. Você falou isso? Ele tem um dilema, uma crise que ele quer ser relevante, não é mesmo? Ele precisa se juntar a um grupo maior, tipo Vingadores, X-Men, para ele não ser sempre esse cara de uma nota só. Pode criar um paralelo para fora da realidade, não é mesmo? Que na época que a Fox estava para ser vendida para Marvel e ninguém sabia, na verdade, se esses personagens ou quais personagens iam passar e ser relevantes o suficiente para passar para o universo Marvel, certo? Da Disney e serem explorados. E o Deadpool estava meio nessa incerteza. Será que vai rolar o 3 do Deadpool? E aí o dilema pessoal do personagem do filme tem a ver mais ou menos com o dilema existente fora do filme também. De que personagem, se esse personagem ia continuar. Então eu achei que isso tudo é o filme sabendo tudo que cerca ele. Toda a responsabilidade dele também. Olha, pra mim tudo funcionou no filme, cara. Tudo funcionou perfeitamente bem. Todas as participações, o humor, certo? A violência, o ritmo do filme, ele não tem barriga nenhuma, ele não deixa nada... Ele é rápido, ele é dinâmico, certo? Ele é um filme feito realmente, galera, pra homem, tá vendo? Duvido que qualquer mulher vai gostar desse filme. Sou eu, né, meu? Eu não ia falar isso, na verdade, saiu sem querer. Nem fazia parte do texto, juro. Né? Eu nem sei se a galera vai cortar ou não. Eu tenho certeza que quando eu levar a minha namorada pra ver esse filme, vai ser o último filme que a gente vai ver junto, não é mesmo? Porque talvez ela termine comigo. Quando ela vê que tem uma cabeça que voa em computação gráfica, quando ela vê, essa acabou. As participações, não é mesmo? E as referências são tão iradas nesse filme que é difícil. Se você assiste ele pela primeira vez, não é mesmo?
É até difícil assimilar a quantidade de informação que tem no filme, porque ele é muito rápido, né mesmo? Mas basta você assistir mais umas 3 vezes igual eu já fiz, né mesmo? Que você pega tudo rapidinho. Logo no começo, você tem uma brincadeira do Deadpool tá procurando um Wolverine pelo multiverso. É uma versão do Wolverine que ele quer salvar. E aí você passa por vários Wolverines. Só isso. Para um cara que cresceu vendo o quadrinho, aí você tem o Wolverine, que é um baixinho. Só teve uma oportunidade perdida nesses Wolverines todos que ele acha. Aí o Wolverine baixinho, que é o que todo mundo reclama, e é nesse que é o primeiro a aparecer, que é uma oportunidade perdida, mas eu não sei se a galera ia pescar isso direito, que poderia ter usado o Danny DeVito, pô. Meio caracterizado, que todo mundo sempre brincou que o Danny DeVito poderia ser o Wolverine meio baixinho, tem até umas artes dele na internet, poderia, em vez de ser aquele meio de computação gráfica, que foi válido até, poderia ter sido isso. Aí tem Arma X, não é mesmo? Passa por uma versão do Arma X, do Wolverine sem a mão, que era do Apocalipse, daquele quadrinho, maneiraço o design, né? Tem uma cena rapidinha. Tem o velho Logan, que ele tá meio Clint Eastwood, certo? O Deadpool chega pra abordar o velho Logan, tipo, naquela fazenda, não é mesmo? Tem a versão do John Byrne, não é a versão do John Byrne, mas é a versão, sei lá, mais popularizada pela arte do John Byrne, que é ele com aquele uniforme meio marrom, né mesmo, indo lutar contra o Hulk. Porra, tem a versão de Madripoor, certo? Que ele é o caolho, com aquele negócio jogando poker, né, em Madripoor, eu acho. Porra, e até que chega numa versão, né mesmo, que tem até uma participação especial, que eu não vou estragar aqui ainda, certo? Continua no vídeo que mais pra frente eu estrago. Mas aí tem outra participação de um cara interpretando Wolverine, certo? Que é totalmente inesperada, mas faz super sentido no filme. E só essa parte do começo já é, putz, demais, né? São tantas coisas maneiras nesse filme, ele passa super rápido. Eu tive a impressão, na verdade, que poderia ser adicionado mais 20 minutos ao filme. Eu quase nunca acho que tem que ser adicionado, eu sempre acho que tem que ser subtraído. Mas nesse caberia mais 20 minutos fácil. São 2 horas, eu acho, ou quase 2 horas, mas passa super correndo. Todas as lutas, certo, são maneiras no filme, não é mesmo? Tem umas 3 brigas entre o Deadpool e o Wolverine que são super maneiras. E aí, finalmente, a gente pode ver o Wolverine no cinema fazendo alguma coisa maneira. De verdade, em alguma sequência de porrada que seja maneira. Porque, porra, não foi no Logan, cara, eu vou te falar, que não tem nada. Não tem uma sequência maneira, tudo meio triste e feio. Mas nesse não. Finalmente a gente vê o Wolverine, certo, em porradas maneiras, não é mesmo? O único filme maneiro que o Wolverine tá, e o personagem dele tá maneiro, é o mais maneiro que ele tá, desses X-Men que ele apareceu e dos filmes dele, que é o Dias de um Futuro Presente, não é mesmo? É o que ele tá melhor, certo? Mas ainda assim não é. E nesse é. Então, galera, pra mim a Marvel quis se redimir com esse filme. Esse filme também é um pedido de desculpa de 300 milhões de dólares, não é mesmo? Um pedido de desculpa por Invasão Secreta, que é uma porcaria, She-Hulk, que é outra porcaria, as Marvels, outra porcaria. Olha quanta porcaria enfileirada, certo, que eles tiveram mais. Até vou lembrar de outra aqui. She-Hulk, Marvels, Invasão Secreta. Não tem isso é o suficiente, da Belma. Talvez tenham outras coisas enfiadas aí que eu esqueci. Esqueci Miss Marvel, talvez o pior bosta que já tenha existido. E sempre a gente via o Deadpool, não é mesmo? Brincando, mas limitadamente, certo? Só com os personagens que a Fox tinha comprado, que eram bem poucos e bem ruins, que eram os X-Men, mais uns vilões, e mais uma porcariada, não é mesmo? E aqui a gente pode ver o Deadpool, certo? Circulando, não é mesmo? Por todo o universo Marvel. E mesmo assim não fica uma parada gratuita. Não, aqui tudo funciona mais ou menos. Tudo que o Deadpool faz tem a ver com a trama e tem a ver com o personagem dele. Nada parece muito gratuito. Então, falando um pouco também sobre a química, né, entre o Deadpool e o Wolverine em cena. A galera quis fazer que era um bromance, não é mesmo? Mas eu não vi assim, eu vi mais ou menos como se fosse a dinâmica entre aquele policial meio durão, não é mesmo? Sinistro, num filme de comédia policial, vamos dizer, um filme policial. Seria aquele policial meio casca grossa, meio que não brinca, durão, com um policial mais comédia, vamos dizer, mas também que não é inútil, certo? E aí fica uma dinâmica mais ou menos entre os dois parecida, tipo, vamos dizer, Bad Boys, que é o Martin Lawrence e o Will Smith. Um é mais durango, mais sério, e o outro é um mais comédia, não inútil. Ficou mais ou menos essa dinâmica, só
2.0, que é uma dinâmica super maneira, né? E o filme entrega também o que todo mundo quis ver, Deadpool e Wolverine. Claro que a gente espera pelo menos umas porradas, né mesmo? Mas, pô, tem várias. Bem trabalhadas, bem maneiras. Diferente, por exemplo, criando um paralelo de Super-Homem versus Batman, ou Batman versus Super-Homem do Snyder, né mesmo? Que no filme inteiro tem 10 minutos. Quase, de confronto entre os personagens. E aí Apocalipse, Liga da Justiça, e tudo mal feito. O filme tem basicamente 3 vilões, não é mesmo? Que dá pra você ver. Tem um cara que é daquele TVA, não é mesmo? Daquele seriado do Loki, que é aquela companhia que monitora mais ou menos o multiverso e as realidades paralelas, certo? Que, aliás, esse Loki é o melhor seriado desses que a Disney lançou, né? Disparado. Tem esse cara que comanda esse lugar no filme, que é o Paradox. Tem também a Cassandra Nova, que é um personagem irado, que vem da melhor fase pra mim dos quadrinhos dos X-Men, que é a fase do Grant Morrison e o Quitely, né mesmo? Que é um personagem que ele cria, que é a irmã gêmea do professor Xavier, né? Que ele nem sabia que existia e tenta meio que matar ele no útero. E ela é meio telepata e meio tem uma telecinese também. Bizarro. Ficou maneiro, né? Maneiro esse vilão. O outro, terceiro vilão é aquele bicho, não é mesmo? Meio que um bicho de fumaça, meio fantasmagórico, certo? Que vai comendo, devora tudo que tá no caminho dele, que é um bicho meio de fumaça que aparece também no seriado do Loki, né? São basicamente esses 3 vilões no filme. Então, esse bicho meio de fumaça, né? Que eu nem sabia o nome, mas eu fui aqui alertado no meu ponto, que é a Light, tá? Viu? Você achou que eu decorava esse monte de texto? Tem ponto, galera! Então, a direção combinou bastante com a ação, com o ritmo do filme, certo? Não ficou nada muito desconectado. Eu esqueci de novo por que eu falei isso, cara. Trilha sonora também, que é meio cafona e meio estranha, que são só, tipo, Backstreet Boy com Madonna, né? Mas tá em tom, certo? Com todo o resto do filme, que é meio... Pode-se dizer que é meio que uma homenagem a um cafonice, um pouco de uma época, talvez, ou alguma época, certo? Então as músicas, talvez, eu acho que casaram bem e não me incomodaram e tem a ver com o tom geral do filme, né? Então até agora eu tentei não dar nenhum spoiler, não é mesmo? Certo, galera? Não falei nada exatamente sobre a trama do filme, certo? Mas a partir desse momento, certo? Então se você não quer spoiler, se você é desse tipo, não é mesmo? Eu não gosto de spoiler. Eu vou te falar um negócio. Se eu quero ver o filme, não interessa. Se eu já sei alguma coisa do filme, eu sempre vou ir assistir. Pra mim, não estraga nada, certo? Talvez nesse meio tivesse estragado um pouco se eu soubesse um pouco antes, mas eu ia querer ver de qualquer jeito. E agora eu vou quebrar um pouco, não é mesmo? Quebrar. Olha, eu traduzindo, porque às vezes eu penso em inglês, né, galera? Essa idiotice. Mas eu vou, tipo, passar, não é mesmo? Por toda a trama rapidinho do filme junto com vocês e explicar o que acontece. Então, se você é daqueles que não quer saber de nada do filme, certo? Antes de assistir, essa é a hora de você parar o vídeo. Ou você também é tipo eu e diz, foda-se, eu vou assistir, depois eu assisto de novo aqui, assisto de novo lá, e tanto faz pra mim, não é mesmo? O filme começa, certo? Com o Deadpool, né? Numa sequência que é bem maneira, e você não entende exatamente o que tá acontecendo, mas ele tá numa narração, quase como todos os filmes de Deadpool mais ou menos começam. Começam num ponto, né? E aí ele começa a narrar até como ele chegou naquele ponto. No 2 também tem uma estrutura parecida com isso, não é mesmo? Que ele começa morrendo e tem uma referência também pro Hugh Jackman. E nesse começa com ele desenterrando o cadáver, não é mesmo? Do Wolverine, certo? Ele não se conformando e você não entende muito bem o que tá acontecendo, certo? Mas já começa ele desenterrando e aí é só o esqueleto de adamantium que ele desenterra, e aí vem aqueles caras da TVA, né, mesmo, tentar pegar ele, e ele começa a espancar. Aliás, se você vê o filme em 3D, no cinema essa cena ressalta, porque ele começa a espancar e matar a galera com o esqueleto do Wolverine, e aí a parada passa bem na sua frente, junto com os créditos, não é mesmo? E é irado essa parte também, já dá o tom, e aí ele meio que põe o osso do Wolverine, né? As garras aqui, e meio que tira, e aí fica meio que um Deadpool Wolverine, um amálgama, meio estranho, não é mesmo? Mas é maneiro. E aí o filme começa, ele começa a narrar, como é que eu parei aqui? E não sei o que lá, como é que eu fui parar nessa situação, não é mesmo? E aí você aprende, né, que o Deadpool
tá numa entrevista, né? Ele tá meio deprê, e ele tá numa entrevista com o Happy Hogan, né mesmo? Que é a primeira participação do filme que tem, que é aquele secretário, que é o Jon Favreau, que também é o diretor do Homem de Ferro, né mesmo? Já fez várias coisas maneiras. Ele tá meio que entrevistando o Deadpool na base dos Vingadores. Ele tá nessa entrevista de emprego, ele tá meio deprimido, né mesmo? Porque a namorada dele largou ele, por algum motivo aí, né mesmo? Certo? Ele tá deprê e ele decide... essa entrevista falha, né mesmo? Ele decide largar essa vida de super-herói, certo? E botar uma peruca, ele põe um tupê, né mesmo? Um topete, né mesmo? Ele prega assim com um negócio de pregar, que eu esqueci o nome, como é que fala? Pregador, não é mesmo? Pregador? Clipe. Do clipe. Ele clipa a cabeça dele, né mesmo? Com um topete escroto, ele meio que vem de carro, velho, assim, ele tá meio já fudido, junto com aquele cara Peter, né mesmo, dos outros filmes. E aí, né mesmo, o que acontece? Ele tá dando uma festa lá no apartamento com os amigos dele, ele terminou com a namorada, né mesmo? E aí entra essa galera do TVA pra sequestrar ele, levar ele lá pra sede, né mesmo? E aí ele é apresentado pra esse cara Paradox, né? Que explica o que tá, que é um cara meio britânico, meio afetado, né mesmo? Tipo o cara que ia trabalhar mesmo nesses lugares, nessas repartições públicas meio espaciais, talvez, né? Sei lá, aí eles põem o uniforme nele e tal, eles querem que ele trabalhe com ele, não explica direito o que é. E, aliás, aí tem uma cena que ele chega pra trabalhar, né, pro cara, pra se apresentar com a roupa nova, né mesmo, do Deadpool e tal, que eu acho que é uma referência escondida para o primeiro filme dos Vingadores, que o Tony Stark entra, tá falando com todo mundo, certo? Aí tem um cara jogando videogame, ele aponta pra um cara também que tá não prestando atenção, e não é um cara que tá jogando videogame escondido, mas é um cara que tá meio desejando ele sexualmente falando, um gordinho serelepe lá, né? E eu achei que essa é uma menção, uma referência, posso estar totalmente errado, escondida, né mesmo? Certo? Ao filme dos Vingadores, talvez. Né? Não necessariamente, eu posso estar errado. E toda hora o Deadpool quebra a quarta parede, meio que falando com as pessoas e, né, estando ciente. Cada passo que ele dá, ele está ciente. Isso é uma participação especial, o orçamento acabou para isso. Não sei. Ele fala tudo que todo mundo poderia falar já como crítica ou que criticou, né, pensando sobre esses filmes da Marvel e a fórmula de como eles funcionam, não é mesmo? E aí o cara lá, o Paradox, explica pro Deadpool, né, que o universo dele tá morrendo, não é mesmo? Certo? Eles monitoram todos os universos, certo? E o dele tá morrendo porque sempre quando uma figura, um personagem primordial, não é mesmo? Um personagem de importância, relevância morre no universo, certo? Isso provoca um choque cósmico e tal, que o universo dele vai morrer, certo? Porque o Wolverine morreu no universo dele, então não tem mais jeito de salvar, então se ele não quer trabalhar com eles, certo? Ou se ele quer morrer junto com o universo dele. Aí o Deadpool tem uma ideia maluca de tipo, para eu salvar o universo, então eu vou, através do multiverso, procurar uma versão do Wolverine para substituir essa versão que morreu, não é mesmo? Tudo bem, essas são coisas para movimentar a trama, né? Que o cara tira da cartola, mas tá de acordo com o personagem, poderia ser uma história em quadrinho rápida, né? Um especial que a gente leria. E esse filme realmente parece que você tá lendo uma história dessas em quadrinhos, sei lá, desenhada pelo McGuinness, talvez, sabe? Ed McGuinness, que é um puta desenhista também, mais ou menos atual, né? Aquele Patrick Gleason também, um cara bom de desenho. Poderia ser uma graphic novel dessa, meio maneira, desenhada por esse cara. Aí beleza, aí ele vai através... Porra, e essa sequência é irada? Ele vai através, cara, do multiverso, também procurando uma versão do Wolverine. Ele passa pelo Wolverine anão, Old Man Logan, ele passa pelo Wolverine do John Byrne, ele passa por várias versões, Arma X, ele passa por várias... Aí tem a primeira participação especial que é super inesperada, engraçada, que é tipo o Henry Cavill, não é mesmo? Meio de Wolverine, aí o Cavillurine, não é mesmo, certo? E aí ele enfia porrada no Deadpool, certo? Ele fala, pô, a gente vai tratar bem você aqui, não é igual naquele estúdio merda que você trabalhava, onde eles não te respeitavam, né mesmo? E te demitiram. Pô, achei super engraçado. Parece que não vai funcionar, mas funciona no filme, né? É engraçado. E aí, beleza, aí ele passa por todos esses Wolverine, né mesmo? Ele acha um Wolverine que é parecido com o Wolverine que morreu na mesma idade. Esse talvez seja o pior Wolverine, né? Que ele acha que é num bar, é o mais deprimido, tá bêbado, tá fudido nesse bar, nesse boteco, né mesmo? E ele resgata esse Wolverine e leva
né, meio que sequestrado para essa TVA, né mesmo? E eles meio que brigam com esse paradoxo, né mesmo? Porque ele fala que não vai adiantar nada esse Wolverine, porque ele é o pior dos Wolverines, ele deixou todos os X-Men morrerem, né mesmo? E ele é um bêbado fudido, ele não tem responsabilidade, certo? E aí, mas só que aí ele manda um choque, dá um choque com um bastão e transporta eles, tipo, pra zona negativa, né mesmo? Que é uma parada... Não é chamada zona negativa, mas poderia ser, né? Eles são transportados por, tipo, um deserto, lá Mad Max, que é onde todos os personagens meio rebeldes, né mesmo? Desses universos que não se conformaram com a destruição dos universos, dele vai parar nesse limbo, que é meio que a zona negativa, um deserto escroto, né mesmo? Certo? Que tem, tipo, o cartaz da Fox Studio destruído, assim, eles caem na porrada no meio de uma parada 20th Century Fox, assim, que é engraçado essa passagem, né? E é uma parada tipo Mad Max mesmo, porque eu achei que eles gravaram essa parte, né, mesmo, quando eles acharam que o filme Furiosa ia bombar no cinema e eles fizeram essa coisa meio que pra pegar um embalo do Furiosa, mas o Furiosa flopou amargamente e as piadas continuaram, mas funcionam de qualquer jeito, não é mesmo? Eles caem na porrada, né mesmo, nesse deserto, que já é uma porrada maneira, irada, né mesmo? Do Wolverine com... Você vê uma parada que você nunca viu, assim, que é o Hugh Jackman meio indo igual um animal, né mesmo? Pelo chão, né mesmo? Indo igual um bicho mesmo atrás. Pô, toda porrada maneira. E aí, de repente, no meio dessa porradaria, cara, chega uma das primeiras participações iradas, especiais, né mesmo? Chega um cara meio de sobretudo, né? E aí o Deadpool já reconhece, nossa, esse cara e tal. E chega uma gangue, né, meio de motocicleta, tipo Mad Max mesmo, que na verdade são o Dente de Sabre, o Pyro, né, que é aquele cara do fogo dos X-Men, certo? E também o Toad, né, que tem aquela língua, aquele sapo meio escroto, né mesmo? Eles chegam lá, uma gangue toda escrota, e esse cara da participação é o Chris Evans, né mesmo? Que todo mundo já, caralho, Capitão América, né? E todo mundo acha que é o Capitão América, mas é óbvio que na verdade, era o Tocha Humana, que é a versão dele do Quarteto Fantástico, né mesmo? É o Tocha Humana, ele pega fogo, eles começam a cair na porrada, né mesmo? E aí ele se fode, ele cai mesmo, ele fica desacordado, e aí ele vai lutar, o Wolverine tem um showdown com o Dente de Sabre original, né mesmo? Rápido, do X-Men, do primeiro X-Men, né? Que eu acho que é o mesmo cara, o mesmo ator. E aí ele arranca a cabeça fora, né? Do Dente de Sabre. O filme é super violento, galera, mas não é uma violência feia. Não é uma violência agressiva, tipo Logan, vamos dizer, que é tudo triste. Quando aquela família morre no celeiro e o Xavier, parada triste, feia. Não é mesmo? Eu nem gosto de lembrar desse filme, que eu odiei. Não é mesmo? Mas beleza. Aí nesse não. É censura 18 anos, mas a violência... E não tem nada agressivamente. É tipo como se você estivesse vendo um episódio turbinado de South Park, vamos dizer assim. Não tem nada de que seja, nossa, agressivo, uma violência horrível. É só sanguinolento pra caralho, não é mesmo? Ele arranca fora a cabeça do Dente de Sabre. Eles vão até o covil, não é mesmo? Da Cassandra Nova, não é mesmo? Que ela mora, tipo, num cadáver gigante do Homem-Formiga, né? Que ficou lá meio jogado nesse limbo, certo? E aí é apresentada a vilã Cassandra Nova, que pra mim, porra, a atriz que fez a Cassandra taxou o personagem dentro do esquema que ele tá incluído, que é esse filme, que funciona desse jeito. Ficou totalmente honesto, sacou? Não vi nada. A atriz fez bem, eu não conheço a atriz que fez a Cassandra Nova. No quadrinho, na versão dos quadrinhos, eu falei aqui em que é esperado, não é mesmo? A história. Ela é mais velha, ela é meio baixinha, escrota, mas ali não, ela é uma garota nova, meio careca, certo? Ela tem uma telecinese bizarra, ela é meio telepata. Aliás, tinha um plano do quadrinho que ela meio que enfia a mão na cabeça de um cara e aqueles dedos aparecem, ela pegando pra ler a mente do cara. Na verdade, ela mata o cara, assim, né? Mas nesse eles usam o tempo inteiro, isso que só tem um quadro, né, no quadrinho do Grant Morrison, que ela faz isso com uma pessoa, mas aqui eles usam esse artifício que é até maneiro, que é uns dedos, ela enfia a mão na cabeça e uns dedos meio que saem dela, assim, pra ela ler a mente da pessoa, não é mesmo? E ela é meio que a chefe
dessa zona negativa, desse deserto aí, não é mesmo? Ela que dá as ordens e todo mundo ou trabalha para ela, não é mesmo? Ou morre pelo outro demônio. Como é que é o mesmo no meu ponto? Alete? Claia? Como é que é? Alaia, igual aquela cantora que morreu, Alaia. Lembra, galera? Did he do it? Então, quando eles chegam na base da Cassandra, não é mesmo? Lá no deserto, nesse lugar, é que abre a porta, né mesmo, para várias referências. Olha, eu vou aqui ressaltar, talvez eu tenha perdido alguma, você anota, você me escreve aí depois, viu? Nos comentários. Mas tem o Piro, tem a Psylocke, que deu pra ver, tem aquele diabo meio estranho, Azazel, não é mesmo? Tem o Blob, tem o Fanático, que não é o ator original do Fanático, que ele não quis fazer, eu até vi uma entrevista que ele falou que ele não ia botar mais a roupa, certo? Tem o Grosso, e ainda tem a Lady Lethal. Aí o Wolverine e o Deadpool estão lá porque eles foram meio capturados, né, com um imã gigante, certo? Eles foram arrastados para lá e a mulher, a Cassandra, né mesmo, arranca e mata o Chris Evans, assim, tocha humana, rapidamente, numa parada maneira até, que o Deadpool fica falando que ele falou um monte de merda da Cassandra nova, ele fica desesperado dizendo que não falou nada, e ela meio que extermina, arranca a pele inteira dele fora, ele cai só um esqueleto, assim, no chão. Essa parte é bem maneira também, engraçada. Nessa hora, né mesmo, que a gente vê um monte de referência, um monte desses personagens que são os easter eggs que não dá pra você ver. Cara, tem vários que eu não percebi, só você vendo a segunda, terceira vez pra você pegar todas as micro referências que tem escondidas, né mesmo? Eu nem tinha visto, mas tem a Psylocke, tem o Blob nessas cenas, né mesmo, certo? Se você vê várias vezes, você tem que prestar atenção em tudo, mas mesmo que você não preste, o que você prestar atenção já é maneiro. Aí eles fogem, né mesmo, desse lugar lá, eles vão voando numa perna de um sentinela, né mesmo, eles caem em outro lugar, e essa parte é maneira, porque você é introduzido a esse personagem, eles estão fugindo uma parte dessa zona negativa, eles dão de cara com uma versão do Deadpool, né mesmo, que é a versão que eu falei, Bacurau, esquerdo macho, né mesmo, chatíssima, que é o Nice Pool, que é o próprio Ryan Reynolds, sem a deformidade, né mesmo, com rabo de cavalo, todo o típico cenário desprezível, a namastê, o que eu falei, ele se cumprimenta assim, né mesmo, tudo isso desprezível, né, tudo que a gente acha desprezível, né mesmo, aí ele encontra esse que é, na verdade, a personificação da plateia chata, né mesmo, que reclamona, podre, que vai falar que esse filme não tem personagens diversos o suficiente, que é um desserviço, é filme de bonequinho, é filme de não sei o que lá, entendeu? Esse personagem, ele é a personificação, na minha cabeça mesmo, dessa fatia da nossa geração que a gente é obrigado a conviver junto hoje, não é mesmo? E ele tem também, e esse Nice Poo, ele tem um cachorrinho, que é o Dog Poo, eu acho, que não faz muita diferença no filme, mas é um toque bonitinho até, né? Com um cachorro meio feio, que o Deadpool fica apaixonado, né? E aí, só que é dele, é do Nice Pool, né? Um toque legal até. E esse Wolverine e o Deadpool, né mesmo, ele não é o Wolverine original, né? Nem dos X-Men, nem o que morreu, nem nada. Ele é um outro Wolverine, mas não danifica em nada a dinâmica entre os dois personagens, assim, ficou perfeito. Eles têm uma porradaria num carro, assim, né? Porque o Deadpool meio que engana o Wolverine, dizendo que que a galera do TVA pode consertar toda a merda que o Wolverine fez no passado, mas isso é mentira, e o Wolverine meio que se liga, eles têm uma porrada sangrenta no carro, que um deles é a típica artifício que um deles bate a cabeça no rádio, e aí começa a tocar uma música nada a ver, né mesmo, só que a sequência, e aí a música tocando no fundo, que é super meio felizinha, nada a ver, e eles caindo numa porrada hiper violenta, né mesmo. E aí logo depois disso, galera, aí vem a parte que, eu não tava esperando no filme, certo? E que me surpreendeu, assim. Só essas partes todas do filme, e o filme, vamos dizer assim, tivesse um pedido de desculpa, galera. A gente só conseguiu filmar até aqui. Já seria digno, já, como um curta maneiro. Só se terminasse ali nessa porrada do carro já seria... Mas aí, beleza, eles são sequestrados, né, por uma galera, e vão para um covil, não é mesmo? De onde uns heróis desses, dos universos que já morreram e foram para essa zona negativa, eles estão meio refugiados ali, eles pegam o Wolverine. E aí, galera, é o festival, esse foi muito irado e totalmente inesperado. O filme nem precisava fazer isso, não é mesmo? Mas fez e ficou maneiro. Eu explico também por quê, né?
Aí eles encontram a Elektra, daquele filme que é o pior filme, né mesmo, da Marvel, talvez um dos piores, que é o filme da Elektra, certo? Com aquela atriz que era casada com Ben Affleck, né mesmo, certo? Mas aí beleza, todo mundo já fica, porra, totalmente inesperado, né? Elektra. E aí, galera, porra, entra o Blade, cara. Porra, Blade do Wesley Snipes, cara. Esse ninguém tava esperando, certo? E ele entra irado, e aí depois entra... Porra, quando entrou o Blade, eu não acreditei, cara. Ele ainda fala uma parada que eu não me lembro o que ele fala, né? Ele tira uma espada maneira e tá toda essa galera meio intocada, e aí chega o... Porra, o Gambit do Channing Tatum, que é tipo uma lenda urbana, né mesmo? Que ele ia fazer esse filme do Gambit. Você vê, o filme ele tem ciência de tudo que rola, de todas as conversas, de todo o zeitgeist, né mesmo, por trás, que cerca esses lançamentos desses filmes, né mesmo? E aí tem o Channing Tatum, e quem tem mais mesmo? Aí tem a X-23. Pô, essa galera escondeu bem, hein, a participação deles nesse filme, esses atores, hein? Porque eu não suspeitava nem fudendo que eles iam estar participando desse filme, né mesmo? E eu vou te dizer, todas essas participações, cara, eles aprenderam, cara, com aquele filme horroroso do Doutor Estranho, não é mesmo? Onde todas as participações foram podres e desperdiçadas, né? Onde todos aqueles Illuminatis merdas morrem igual mosca. O Senhor Fantástico, é ridículo. Mas nesse não. Os personagens aparecem, são bem caracterizados, não é mesmo? Tem falas maneiras, tem algum aprofundamento do personagem, sendo que a gente já conhece mais ou menos tudo que cerca esses personagens, não é mesmo? E eles fazem coisas maneiras no filme. Eles não são tão lá para valor de choque, não é mesmo? E aí, beleza, eles falam lá que a Cassandra Nova, que o único jeito deles voltarem é usar a Cassandra Nova para eles voltarem pro TVA e impedir a destruição do universo, certo? E aí, galera, eles se organizam, né, para ir atacar a Cassandra. Eles vão botar, tipo, o capacete do fanático que ainda tá lá na Cassandra para cortar os poderes dela, não é mesmo? E essa sequência é irada, né? Que eles estão indo, que o time é formado, né? Tipo Vingadores meio sombrios, um Dark Avengers, não é mesmo? Com esses personagens meio urbanos, obscuros, não é mesmo? Mas que não tem a ver com super-heroísmo. Pô, tem tudo a ver. Um que se encaixaria também é tipo o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. Poderia estar nesse mix, não é mesmo? Se não fosse o Blade, se o Wesley Snipes tivesse dito não, eu duvido que eles não iam chamar tipo o Nicolas Cage pra fazer o Motoqueiro Fantasma nessa sequência. Ia combinar totalmente, não é mesmo? E a sequência que, porra, eles vão pra porrada no covil lá da Cassandra, não é mesmo? Porra, que é como tem que ser, não é mesmo? Uma montagem com a música, eles chegam de carro, uma música irada, todo mundo saindo em câmera lenta, não é mesmo? Com as suas paradas, o Blade, a Elektra, tudo a ver, cara. O Gambit é o que menos tem a ver, mas funciona, cara. O Gambit tá maneiro, ele tem um sotaque escroto, não é mesmo? E todo mundo sabe. E ele é totalmente antiético, né? Porque ele é totalmente americano, ele tá interpretando um francês, que é mais apropriação cultural do que isso, não é mesmo? Mas foda-se. Ninguém maneiro liga pra essas besteiras, não é mesmo? Certo? E aí, beleza, aí tem essa sequência de porrada onde todos representam, todo o time, a X-23, toda a galera representa iradamente na porrada, né mesmo? Numa sequência maneira, lutando. E eles matam mesmo, o Wesley Snipes mata o Toad, né mesmo? Todos caem na porrada e ninguém fica devendo nada. E aí, e os personagens repetem, né mesmo? Tem vários. O que ficou mais maneiro foi o Blade, cara. Porque eu não gostei nem tanto do visual do Blade, que ele tem tipo uma barbicha branca que não precisava. Mas tudo bem, né mesmo? Só pra denotar que já passou algum tempo, né mesmo? Mas, porra, ele fala, uma hora o Ryan Reynolds pergunta, o Deadpool pergunta, tá todo mundo pronto? Aí ele fala, que é uma fala que tem no Blade 3, né? I was born ready, motherfucker. Mas só que ele não fala motherfucker, né? I was born ready, tudo bem. E aí, depois caindo na porrada, nesse mix, né mesmo? Ele repete, galera, motherfuckers always trying to ice skate uphill. Eu não posso mais engrossar a voz, que eu tô fumando muito, se eu faço essa voz meio de garganta. Eu tuço, galera, mas é essa frase que eu ressalto, que, pô, é emblemática, você viu que não sou eu, né, que acho, né mesmo? Todo mundo sabe isso tá no filme, né mesmo? Parece que só eu, Bento, é um maluco que gosta dessas besteiras, mas não, tá aí, prova por A mais B.
E aí eles conseguem encurralar lá a Cassandra Nova, botar o capacete nela, né mesmo? Eles ficam num dilema, meio tira o capacete e ela usa os poderes para transportar a gente pro lugar que a gente precisa ir, certo? Ou a gente tira o capacete dela e ela vai, tipo, talvez matar a gente, não é mesmo? E aí o Wolverine, mostrando que tem coração também, certo? Ganha ela meio na lábia, um pouquinho. E aí ela fala que matou o Doutor Estranho, ela usa um negócio do portal e abre um portal do Doutor Estranho e meio que transporta eles pra outro lugar, pra TVA ou pra Terra, não é mesmo? Beleza, eles caem, certo? E vão atrás daquele cara Paradox, não é mesmo? Eles são teletransportados de fora lá da Cassandra. Eles vão atrás desse cara que tá meio tentando dar esse golpe de Estado, não é mesmo? Construindo uma máquina que ele quer ser a TVA, ele não quer mais trabalhar para a TVA, ele quer ser a TVA, certo? E ele constrói uma máquina que consegue acelerar a destruição de vários universos. Só que a Cassandra Nova também persegue eles, abre um portal, né, mesmo, atrás deles, para ir atrás, para matar eles lá, certo? E aí ela descobre dessa máquina, não é mesmo? Indo lá na cabeça do cara e metendo os dedos na cabeça dele, certo? Desse Paradox. E aí joga o Deadpool e o Wolverine pra casa do caralho, não é mesmo? Dá um peteleco, eles voam longe, não é mesmo? E aí ela vaza pra ir mexer nessa máquina e destruir tudo. E aí, antes disso, vem todas, não é mesmo? As variantes do Deadpool, não é mesmo? Elas entram, certo? A mulher Deadpool, bebê Deadpool, uma cabeça meio flutuante, que é uma caveira. Todas as variantes possíveis do Deadpool, não é mesmo? Para pegar o próprio Deadpool e aí é que acontece aquele momento onde aparece o Nice Pool, não é mesmo? Certo? Do nada, que representa, galera, eu já falei pra vocês, né? Representa tudo que é de errado com a sociedade hoje em dia, esse personagem, não é mesmo? E é nessa sequência que ele é baleado, ele leva 300 tiros, ele morre violentamente, que é como se todo mundo estivesse dizendo chega de vocês, não é mesmo? Eu falei aqui, chega. E aí ele leva 300 mil tiros e ainda tem a cabeça estourada numa hora, não é mesmo? Porque ele tem que repetir toda vez, eu vou viver, eu vou... E quando ele fala a terceira vez, a cabeça dele leva um tiro de escopeta, certo? E é super satisfatório. Menos pro Wolverine, que fica meio bolado, e aí o cachorrinho fica com o Deadpool, não é mesmo? Certo, e aí, galera, esse é o momento, não é mesmo? Que tava todo mundo... É a última sequência de ação maneira mesmo do filme, pressão. Vai Wolverine e o Deadpool contra todas as variantes, não é mesmo? Do Deadpool ao mesmo tempo, não é mesmo? E aí e a parte também... Porra, eu não vou fazer isso, né, mano? Que ele põe a máscara, essa que eu tenho escrota, né? Fica maneiro? Let's go, bub. Aí ele põe, esse é um momento, pra mim nem é tão emblemático botar essa máscara. Eu vou te dizer, a máscara... Foi o ponto, né? O olho ficou meio estranho. Eu achei maneiro, mas o olho ficou meio estranho. Mas beleza, certo? Aí, cara... E aí começa essa sequência de são eles contra, não é mesmo? Todas as variantes ao mesmo tempo. E é uma sequência filmada como se fosse Old Boy de bomba de esteroide, 2.3.0, que a câmera tá parada e todos eles... E aí você vê o Deadpool, não é mesmo? E o Wolverine em plano sequência. Tipo aquele corredor do Old Boy, só turbinado que eu falei, não é mesmo? E os dois ao mesmo tempo, né? Porra, passando sarrafo em geral, é cabeça voando, eles sendo despedaçados, é um festival de sangue, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, você tem que ver essa cena várias vezes até, pra você prestar atenção em todos os detalhes porque ou você tá prestando atenção às vezes no Deadpool e às vezes no Wolverine, e aí as duas coisas se casam, não é mesmo? Um passa alguém pra lá e pá, e aí voa, e o cachorrinho passa, tipo uma sequência irada que termina deles entrando no meio de um ônibus, não é mesmo? E aí tudo vai ficando vermelho, e aí os dois quebram o ônibus, não é mesmo? E saem meio que em câmera lenta, assim. Porra, essa sequência top. Só essas sequências, não é mesmo? Se for só essa sequência, já vale o preço do ingresso, não é mesmo? Porque é mais do que você vai ver em qualquer filme daquela atriz Fabiana Carro, não tem nada, não é mesmo? E você paga o mesmo valor desse filme pro Minha Mãe é Astronauta, sei lá que bosta. E aí, depois deles terem matado todo mundo que é Deadpool, né, mesmo, se regenera, certo? E aí começa a levantar e se fala, porra, não acabou ainda, né? Mas aí chega o Peter, né, mesmo, que é aquele cara do
do Bigode, que fez parte da X-Force no filme 2, é o único que não morre, né mesmo? Ele chega com aquele bigode lá dele, meio gordinho e tal, e aí todos os Deadpools amam ele, e aí a briga meio que para. Ah, galera, tudo bem, não é tão... Essa partezinha não é tão maneira, mas passa a batida, é só pra resolver essa cena logo, né mesmo? E aí eles vão atrás dos caras da TVA lá, né mesmo? Pra ver como é que para, porque a Cassandra Nova vai acessar essa máquina, né? Que eles construíram de destruir mundos. Aí eles vão atrás do Paradox e querem saber como é que impede a máquina de matar todo mundo. E aí tem um final meio... num clima meio também... Guardiões da Galáxia, um pouco. O primeiro Guardiões, que era uma corrente mais ou menos de amizade, do bem, onde eles precisam canalizar uma espécie de energia dos anéis ou de alguma coisa. Tem essa mesma batida no fim. Não dá pra se entender muito bem, que é todo aquele jargões meio técnico, fantasia, que não fazem muito sentido, não é mesmo? Mas você releva, porque isso não é o foco do filme principal, não é mesmo? E aí ele fala, o Paradox, que o único jeito de impedir da máquina destruir tudo é se um for numa outra máquina e aí pegar e juntar os dois fios, certo? E aí você vai destruir a máquina. Só que aí o Deadpool, aí fica uma briga, não é mesmo? Entre os dois, para ver quem vai destruir a máquina, certo? E aí acaba que os dois têm que dar as mãos, não é mesmo? Para destruir as máquinas, porque o Deadpool não alcança os dois fios, não é mesmo? Aí o Wolverine parece que não vai entrar, mas aí entra, e os dois dão as mãos, não é mesmo? Certo? E aí a Cassandra Nova é meio que desintegrada, né mesmo, certo? E também tem uma parada sobre amizade, porque são dois personagens, né mesmo? Totalmente amargurados, eles não têm nada, né? O Deadpool, porra, a mulher dele largou ele, o Wolverine, todo mundo morreu no mundo dele, certo? Então fica uma disputa de quem vale mais, quem é mais dispensável no mundo, não é mesmo? Já que eles não têm nada, mas os dois são igualmente indispensáveis, né? Como essa última sequência demonstra, porque só os dois juntos iam conseguir parar o negócio, né? Então tem todo um subtexto também por trás da ação que funciona muito bem, né? E aí, beleza, aí eles impedem, o Wolverine aparece meio pelado, não é mesmo? Meio, só sem camisa, porque quando eles acionam um negócio, só desintegra a roupa do Wolverine, a parte de cima, e a roupa do Deadpool fica intacta, né? Por algum motivo, e a calça também. Então, não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. E aí, beleza, eles salvam o dia, não é mesmo? Aí o Wolverine e os dois não morrem, o que é bom, certo? E aí, os Wolverine ficam meio buddy, certo? E eles vão... O filme já acabou aí, praticamente, galera. E aí eles vão, tipo, pra casa da Alcega lá, certo? Aquela senhora, aí começa um jogo de pôquer legal, com todo mundo. Aí tem a participação daquela garota que fica chefe da TVA também, ela termina namorando o Peter, por algum motivo, e aí termina com Deadpool, Wolverine, todo mundo em casa, X-23, certo? Jogando um pôquer, todos os amigos foram resgatados, menos o Blade. O Blade não tá nessa mesa, nem o Gambit, certo? Eles talvez tenham sido resgatados, nem a Elektra, talvez a Elektra esteja, não me lembro, certo? Mas tá, X-23 tá, eles estão jogando poker, ele tem a mulher do Deadpool também que largou ele, não é mesmo? E aí o Wolverine meio que encoraja ele a trocar uma ideia com a namorada dele, a ex-namorada, não é mesmo? E ele fala, eu fiz tudo por você, eu fiz isso por você, sempre é a mulher, não é mesmo? Que obrigou o cara a ter que trabalhar pra caralho de novo, né mesmo? Mas beleza. Aí ele fala, eu fiz tudo por você, e mais ou menos que acaba o filme. E aí tem uma cena pós-créditos que é maneira, que no começo tem o Chris Evans, né mesmo? E aí o Deadpool provoca a morte dele falando que ele falou um monte de merda da Cassandra Nova e ela arranca a pele dele, né mesmo? E aí é óbvio que você acredita que o Chris Evans, que o Tocha Humana não falou nada daquilo, né mesmo? E aí o Deadpool fala, olha, ele falou assim, vamos ver essa parte. E aí aparece o Chris Evans meio preso, falando tudo que ele tinha falado realmente, que ele falou e que todo mundo acreditava que era mentira. Eu achei maneiro. Cara, eu achei esse filme, porra, sensacional. É um filme que é isso, é feito para agradar a gente. E o resto das pessoas, como no passado, né mesmo, elas vão meio
de namorada, amigo, e elas acabam gostando e acaba todo mundo gostando por rebarba. Não é mesmo? Certo? Esse que é o certo. Não é todo mundo amar isso aqui, certo? Mas quem tem que amar isso aqui é a galera que acompanhou isso desde esses personagens e tudo, e gostava disso desde o começo, e não quando era só uma moda ridícula que virou uma coisa para agradar todo mundo ridícula e agora tá voltando mais ou menos às raízes. E o movimento mais ou menos começou com Bad Boys, que tem o mesmo tom, o último Bad Boys, que tem o mesmo tom confrontacional desses filmes bostas que estão sendo lançados. Eles estão voltando às raízes, não é mesmo? E esse filme faz isso muito bem. Podia ter 1% também a menos, não é mesmo? 1%, 1,5% menos quebra de quarta parede. Eu senti que nunca você sentia a pressão que alguma coisa real pudesse acontecer e fuder tudo, não é mesmo? Para começo de conversa, não é mesmo? Os personagens principais deles não tem nada a perder. O Deadpool tem uns amigos que parece que ele nem gosta muito. E a namorada dele terminou com ele pra sempre. O Wolverine, todo mundo tá morto. O que eles estão lutando pra quê? Pra salvar o quê? Sendo que os dois não tem porra nenhuma. Não é mesmo? Mas tudo bem. A gente releva isso, não é mesmo? Porque é maneiro. Ficou meio jogado ao léu. E a minha última crítica, o filme... Raramente eu falo isso, mas eu já falei aqui. O filme poderia ter 20 minutos a mais. Só pra ter um pouco mais de respiro, às vezes, entre uma sequência de ação e outra. E talvez um pouquinho mais de clima, vamos dizer assim, sabe? De uma coisa um pouco mais sóbria, às vezes, entendeu? Uma interação, e ele não quebrar tanto a quarta parede, que eu acho maneiro, né? Mas se quebrasse 1%, 1,5% a menos, acho que ficaria mais sóbrio e a gente poderia sentir um verdadeiro medo de acontecer alguma coisa com esses personagens, mas desde o começo fica claro que eles vão sobreviver, nada ruim vai acontecer. Talvez eu mudasse um pouco isso, né? Mesmo botando uns 20 minutos a mais, ou alguma coisa assim, porque pra mim passou voando. Tanto que eu fui assistir no cinema, aí eu voltei do cinema e eu já assisti o filme em casa de novo. Não me pergunte como, a minha mãe eu nem vou dizer como, mas dá pra fazer. Mas é melhor você assistir no cinema, certo? Você pode assistir... Vai, porque, cara, quando você vai assistir no cinema, na verdade, sabe o que você tá dizendo, cara? Quando você apoia esse tipo de filme, você tá dizendo, cara, façam mais filmes assim, não é mesmo? Essa é a única... Isso é o recado que você tá mandando. E quando você não vai no cinema, você tá dizendo, eu não quero que isso seja feito. Entendeu? Hassum. Tô brincando, vai, eu não sei se... Os filmes dele dão bilheteria, né? Eu tô brincando, eu até gosto dele, velho. E eu vou te falar, mas esse filme você tem que ver no cinema, cara. E se não der pra ver no cinema, tenta ver numa tela maneira que vale a pena, certo? E é isso, eu espero que você não tenha ficado muito triste com os spoilers que eu dei aqui nessa crítica, não é mesmo? Mas mesmo se só ver essa crítica e ver o filme depois, não vai fazer diferença, porque é tão maneiro, galera. Sério, é muito maneiro. Eu assisti esse filme, eu tava com um sorriso do começo ao final do filme. E olha que raramente isso acontece. Geralmente eu tô chorando do começo ao fim do filme, de raiva. Não é nesse não, eu tava com um sorriso, certo? Do começo ao fim. Certo? Nunca deixe nenhuma desses veículos dizer que esse filme não é bom, cara. Certo? Porque esse filme é tudo que o mundo precisava nesse momento, tá bom? Galera, eu só agradecer porque no minuto que esse vídeo está sendo gravado, agora deve ter aumentado muito mais, mas a gente está com 16,3 mil seguidores aqui, muito obrigado a todo mundo que está aqui nesse canal e todo mundo que é novo no canal, veio por causa desse vídeo ou qualquer um outro vídeo. Obrigado também, galera, vocês fiquem ligados aí porque vem muito mais crítica por aí, não é mesmo? Valeu! E agora talvez eu vá falar um pouco do filme. Eu tô indo em parte, porque... Né? Só pra não esquecer aqui tudo. Como é que é? Aliot? Aliot? Eu esqueci de novo porque eu falei isso, cara. Que saco, vai.